Olá, estudante, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações da matéria, tá? Então, vamos começar lá. Gente, essas transformações da matéria, elas também podem ser chamadas de fenômenos, tá? E dentro da matéria, a gente trabalha com dois tipos de transformações ou fenômenos, que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, tá? Então, transformações da matéria, né? Que a gente vai chamar de fenômenos. E vamos dividir esses fenômenos em dois tipos, né? Que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são aqueles fenômenos que não alteram a composição da matéria. Qual é a composição da matéria? A gente viu anteriormente que a matéria ela é constituída de átomos, né? E esses átomos, eles formam ligações, e essas ligações formam moléculas. Então, e essas moléculas vão formar os compostos, que é o que a gente chama de matéria. Então, significa que uma transformação física, ela não vai mexer nessas ligações químicas, né, nessa ligação entre os átomos. Ela não altera a composição da matéria, ela não altera digamos assim, o componente. Então, se aquilo ali era celulose, eu vou mexer, mas ele vai continuar sendo celulose, né? Se era H2O, vai mudar de estado, por exemplo, vai ficar sólido ali, gasoso, mas vai continuar sendo H2O. Então, eu não mexo na composição da molécula que forma aquele composto, tá? Então, isso aí é o que indica um fenômeno físico. O fenômeno físico, então, não altera a composição da matéria. Então, não ocorre alteração na composição da matéria. Então, se a fórmula era H2O, vai continuar sendo H2O. Quando eu vou para um fenômeno químico, aí sim, nos fenômenos químicos, eu já observo a alteração na composição da matéria. Então, quando eu estou falando de uma transformação química, a gente vai observar, né, que ocorre a alteração da matéria. Vai ocorrer o que a gente chama de uma reação química. O que indica para a gente que uma reação química ocorreu? Mudança de cor, formação de gás, alteração de temperatura sem ter levado isso ao fogo. São fatores, né, que podem indicar para a gente que ali está ocorrendo uma alteração da matéria a nível macroscópico, já que a gente não está enxergando os átomos, né? Então, formação de um sólido, vamos supor, eu misturei dois líquidos e surgiu um sólido no fundo. Então, isso pode ser indicativo de que ali ocorreu uma transformação química, ou seja, ocorreu a alteração da matéria. Então, vamos ver alguns exemplos aqui para a gente classificar se vão ser exemplos de fenômenos físicos ou se vão ser exemplos de fenômenos químicos. Ok? Bom, aqui eu tenho uma lata e essa lata ela está enferrujando. E aí a pergunta é: o ato de enferrujar é um fenômeno físico ou é um fenômeno químico? Gente, observa que houve alteração de cor, de formato. Essa ferrugem ela solta um pozinho vermelho que não é igual ao alumínio ou aço inoxidável que a lata era feita, né? Se você tentar juntar esse pozinho, aquecer para virar um metal de novo, para virar outra lata, você não consegue. Então, a gente fala que o enferrujar é um fenômeno químico, né? Ele ocorreu uma alteração, era uma coisa e se transformou em outra. Então, o enferrujar, né? Que eu vou colocar entre aspas, porque o certo seria oxidar, mas o enferrujar da lata representa um fenômeno químico. Fenômeno químico. Por quê? Porque ocorreu a formação de uma nova matéria, de um novo material que não existia no início, que é esse óxido de ferro, que é esse pozinho
que sai ali do material que está enferrujando. Aí, na segunda imagem, nós temos uma pessoa cortando um pedaço de papel. Gente, cortar o papel, será que é um fenômeno físico ou é um fenômeno químico? Vai ser classificado como um fenômeno físico. Por que vai ser classificado como um fenômeno físico? Porque o papel não deixou de ser papel, né? Ele virou um papel menor. Mas a constituição do papel é a mesma. Quando eu corto o papel, eu não corto a molécula de celulose, né? Ele não derrete, ele não vira outra coisa, ele não muda de cor. O papel continua sendo papel. As mesmas características que ele tinha antes de ser cortado permanecem depois que ele é cortado, né? Então, isso é característica de uma transformação física, tá? Então, esse fenômeno foi físico. Agora eu tenho aqui o bulizinho, tá no fogo, e a água tá evaporando, né? No caso aqui tá entrando em ebulição, que tá aquecendo. Então, a ebulição da água. A ebulição da água também vai ser um fenômeno físico. Por quê? Porque, olha só, eu consigo. Ah, professora, mas mudou, né? Era líquido, agora está gasoso. Mudou. Mas o vapor, tanto que a gente fala, o vapor de água deixou de ser água? Não, ele é água no estado gasoso. Tanto que se eu resfrio esse vapor, se eu ponho uma tampa ali, ponho algo gelado ali perto daquele vaporzinho, automaticamente ele condensa e volta a ser água no estado líquido. Então, a composição não mudou. Ele era H2O, continua sendo H2O. Ele mudou só o estado físico. Inclusive, a gente fala, né? Estados físicos, sólido, líquido, gasoso. Então, ele mudou só o estado físico. Mudanças de estado físico são exemplos de fenômenos físicos da matéria. Ou seja, ali mudou o estado, né, sólido, líquido, gasoso, mas não mudou a composição daquele material. Se é água, continua sendo água. Então, fenômeno físico. E mais um exemplo aqui para a gente. Nós temos ali o carinha, vai comer a salsicha, né, e vai passar por todo o processo digestivo, né? Então, nós podemos falar que a digestão, ela é um fenômeno, e aí, químico ou físico? Químico, né? A digestão é um fenômeno químico. Por que a digestão é um fenômeno químico? Porque ocorre toda uma quebra, né, do alimento para gerar proteína, gordura, né, para extrair vitaminas, para extrair as substâncias que o organismo precisa. Essa quebra é um fenômeno químico, né? A salsicha não vai sair do jeito que entrou, né? Então, a gente observa que ocorreu toda uma transformação, né, da composição da comida até ela ser, né, defecada, digamos assim, até ela sair. Então, isso é uma característica de um fenômeno químico, né? Ele ocorre a alteração na matéria. E tem um peguinha, né, que de vez em quando cai, eu vou até mostrar aqui para vocês sobre como a gente vai classificar esse tipo de transformação. Bom, nós temos aqui a vela, né? E aí alguns exercícios pedem para você classificar se essa figura está representando um fenômeno físico ou um fenômeno químico. Bom, o que a gente vai observar? Aqui a gente observa o derretimento da cera. Bom, o derreter da cera, né? Derreter da cera, da cera, a gente vai observar que essa cera ela não deixou de ser cera, continua sendo a parafina. Inclusive, a parafina, né, vem do próprio nome para, que é algo pouco reativo. Então, ela só mudou de estado físico, ela estava sólida e ficou líquida. E eu falei que passagens de estado físico são considerados fenômenos físicos. Então, o derreter da cera é um fenômeno físico da matéria, né? Então, o derreter da cera vai ser classificado como um fenômeno físico, ok? Mas aqui nós também temos uma outra situação, que é o que? A queima do pavio. A queima do pavio está alterando, porque o pavio ele vai virar o quê? Cinzas, fumaça, ele está servindo de combustível para a chama. Então, ali, né, toda a combustão, toda a explosão, gente, é um fenômeno químico. Por quê? Porque altera muito a composição da matéria, né? Ocorre geração de gás, CO2, ocorre liberação desse gás, gera o carvão, né, que é a fuligem. Então,
não é a mesma coisa. Não tem como juntar ali aquela fumaça junto com as cinzas, voltar a ser o barbante, né? Então, com certeza alterou a composição química do material. Então, a queima do pavio é um fenômeno químico. E agora, né, para vocês praticarem, eu vou deixar um formezinho aí para vocês responderem e ver se vocês entenderam as diferenças entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. E até a nossa próxima EAD. Tchau, tchau!